Olá, amigos do canal De Frente com Ateu. A partir de agora você está de frente com o ateu. Eu sou o Ed Albuquerque. Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal e vamos verificar esse tema. Eu acho que é um tema bastante oportuno. Vamos conversar um pouquinho. Vamos olhar dentro da Bíblia o Deus do impossível ou o Deus dos impossíveis. E vamos também sair de dentro da Bíblia e vamos trazer esse Deus dos impossíveis para o campo das realidades, para o campo da realidade. Tá bom? A gente vai começar dentro da Bíblia, olhando algumas passagens bíblicas que falam do poder que esse Deus tem. Só para início de conversa, nós sabemos que o Deus da Bíblia é apenas um personagem. É uma personagem criada ou criado pela mente dos autores bíblicos, dos escritores das narrativas bíblicas. Para começo de conversa, a gente já coloca esse ponto de vista, que é um ponto de vista ateísta. Então, o Deus da Bíblia não passa de um personagem criado pelos diferentes autores das narrativas. E esses autores colocam esse Deus num patamar muito elevado. Ele é sempre o melhor Deus dentre todos os deuses das religiões. E como você está vendo no vídeo, na capa do vídeo, o Deus dos impossíveis. Então, vamos lá. Eu quero convidar você, meu amigo ateu, para permanecer comigo no vídeo até o fim. Assista todo o vídeo, deixe seu like, que é muito importante. E se você puder comentar, deixa aí os seus comentários no rodapé do vídeo, tá bom? Olha o que a Bíblia diz. Eu encontrei aqui pelo menos 2 textos só no livro de Lucas, que usam a mesma frase, a mesma palavra. O primeiro texto é aquela história de quando o anjo apareceu para Maria, falando para ela que ela ia ficar grávida. Ela era só uma adolescente na época, e ela iria ficar grávida, ela ia ser possuída pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e ela iria conceber uma criança no seu ventre sem sem relação sexual, sem ter nenhum contato sexual com um homem. Isso seria digamos assim, uma manifestação espiritual. Ela teria uma visitação, ela receberia uma visitação espiritual e ela seria coberta, né? Ela seria penetrada, ela seria envolvida ou pelos espermatozoides espirituais. Ela seria envolvida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo introduziria nela o seu espermatozoide espiritual e ela engravidaria. Uma coisa que não tem lógica, que não tem sentido. Só dentro da Bíblia que isso acontece, porque nunca na história da humanidade aconteceu tal fato. Não tem. Somente no contexto da Bíblia que isso ocorreu, tá? Então aí o anjo
ela ficou admirada, ficou muito, né, impressionada, impactada com a tal ideia, mas o anjo disse para ela, porque para Deus, eu estou inclusive aqui, ó, com o texto da Bíblia na mão, ele diz, porque nenhuma coisa será impossível para Deus. Nenhuma coisa, né? O anjo já foi globalizando. O anjo já foi pegando tudo e disse, olha, porque nenhuma coisa, nenhuma, nada, absolutamente. Nada no planeta Terra, nada na terra dos viventes, qualquer coisa, qualquer fato, qualquer ação, qualquer coisa, vamos dizer tudo, todas as coisas, nada absolutamente é impossível para Deus. O Deus judaico-cristão, o Deus da Bíblia, entende? Então nada absolutamente é impossível para ele, tá? Inclusive isso, ele gosta sempre de coisas que saem fora da lógica, da prova científica, da lógica humana. Esse é o Deus da Bíblia, tá? E existem milhares de pessoas crentes nesse Deus ao redor do mundo, milhões de pessoas crentes nesse Deus ao redor do mundo, que aprovam essas ideias bizarras que estão registradas somente dentro da Bíblia. Não tem nenhum outro livro histórico, outro dado arqueológico, outro dado histórico que comprove essas manifestações teofânicas, sobrenaturais, que quebra as leis da física, vamos dizer assim, a lógica, mas somente a Bíblia, que é o maior, a maior fonte de dados, desses dados bizarros. A maior fonte de dados bizarros é a Bíblia. E é nela que nós vamos trabalhar essa ideia. Então, ainda no livro de Lucas, no capítulo 18, você pode conferir aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 18 e versículo 27. Tem um texto que agora, nas palavras do mito Jesus, o Filho de Deus, ele disse o seguinte, ele respondendo um questionamento dos discípulos, ele disse, Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, nós sabemos que existem muitos impossíveis, principalmente no campo da medicina, no campo da ciência. E é exatamente para onde nós vamos levar o assunto. Então, o texto aqui está dizendo, Lucas, capítulo 18 e verso 27, está dizendo que os impossíveis dos homens são todos possíveis para Deus. Deus brinca, Deus faz o que Ele quer, Ele brinca. Ele tem um poder fantástico, um poder extraordinário. Isso dentro do campo da literatura bíblica, das narrativas bíblicas, tá? Mas quando nós vamos levá-lo para o campo da realidade, aí parece que esse Deus falha, ele fica com vergonha, fica com medo, sei lá, não sei o que acontece com esse cara, bicho. Por que ele não opera, por que ele não manifesta esse poder tão miraculoso, tá? Agora eu pergunto para os religiosos, eu deixo esse questionamento. O Deus dos impossíveis, ele tem muitas coisas que ele não realiza. Exatamente, ele não tem o poder, ele falta com o seu poder, ele já faltou com esse poder na história da humanidade muitas e muitas vezes, tá? Então, eu vou citar aqui pelo menos 7 doenças, 7 patologias que afetam a humanidade e que esse Deus não realiza curas. Alzheimer, síndrome de Down, mal de Parkinson,
esclerose múltiplas, o câncer, vários tipos de câncer, amputados. Eu nunca vi na história da humanidade alguém falar, alguém testemunhar que era amputado e que pelos poderes miraculosos de Deus, essa pessoa voltou a ter a parte amputada do seu corpo. E ainda tem as microcefalias, que afetam demais as crianças, tá? Então, pelo menos aqui eu listei sete doenças. Uma não é doença, né? Que é os amputados. É uma consequência de um acidente ou de uma doença, mas que pode ser inserida nesse contexto, tá? Então, sete patologias que não têm curas, que esse Deus não cura, não manifesta a sua cura, tá? Ainda temos também algumas doenças, alguns vírus que afetaram a humanidade. Como, por exemplo, a gripe espanhola, que aconteceu em 1918 a 1919, que matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas. Isso foi um número maior do que as pessoas vitimadas pela Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial. Temos também a peste negra, no século XIV, que matou 20 milhões de pessoas. A tifo, 3 milhões de pessoas. A AIDS, 35 milhões de infectados no mundo todo. A tuberculose, 1,3 milhões, esse é o dado, né, da Organização Mundial da Saúde, né? 1,3 milhões de pessoas morreram no mundo todo e mais de 8,5 milhões de casos no mundo de tuberculose, né? Temos também outras doenças virais, por exemplo, o sarampo, a malária, o ebola, chikungunya, a varíola, a rubéola, catapora e muitas outras doenças virais que não obtiveram curas milagrosas pelas mãos do Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão. Então, esse Deus só é o Deus dos impossíveis dentro da Bíblia e no campo das crenças religiosas dos cristãos, dos judeus, mas na verdade, a nível mundial, ele não manifesta seus poderes. É um Deus omisso, um Deus muito vergonhoso, que não tem coragem, ele não tem coragem, é covarde, né? É covarde, um Deus covarde que não manifesta esse poder, os seus poderes em favor da humanidade. Ele não manifesta seus poderes em favor da humanidade em hipótese alguma. Tá, pessoal? Então estamos aí diante de dados, estatísticas, comprovações, realidades que atropelam, que passam sobre esse Deus dos impossíveis com seus poderes miraculosos como um rolo compressor, tá? Então eu quero deixar esse vídeo a título de informação para você analisar, refletir melhor para a fim de que você venha investigar, né, a sua fé. Vale a pena você continuar crendo? Você tem uma criança que tem síndrome de Down, você tem um pai, uma mãe que sofre de Alzheimer, você tem uma pessoa na família que é portadora de uma microcefalia e tantas outras coisas, tantas outras doenças que nós citamos aqui. Talvez você conheça uma pessoa que tem um membro do corpo amputado, é um cadeirante, uma pessoa que
até mesmo tá dentro da igreja, orando, jejuando, clamando, fazendo tudo o que os pastores, os líderes lhe mandam. Eles contribuem com as suas ofertas, com seus dízimos, com votos, fazem campanhas, mas não obtêm o milagre desse Deus. Será por quê? Hein? Por que será? Bom, eu tenho a certeza e a resposta para todas essas perguntas, esses questionamentos. Na verdade, é simples. É porque esse Deus não passa da imaginação humana. Ele é fruto da imaginação humana, de homens, de líderes que decidiram competir com os deuses das outras religiões das nações. E acabaram escrevendo no livro chamado Bíblia, e essa ideia foi vendida para o mundo todo, pelo menos no Brasil. A grande maioria da nossa nação acredita nesses poderes fantasmagóricos que não se evidenciam, que não se manifestam e que não resolvem os problemas de saúde da nossa sociedade. Tá? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo do De Frente com o Ateu. Até o próximo.